Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi mais uma vez para a gente colocar algumas reflexões. Eu estava tentando pensar aqui como ocorre a incorporação no Espiritismo e na Umbanda. Como ocorre esse processo? Eu já falei que incorporação, né, a mediunidade de incorporação, no Espiritismo a gente fala psicofonia, são a mesma coisa, né? O processo que leva a um médium receber a mensagem de um espírito e transmiti-la, ela basicamente é igual, né? O fundamento desse processo é o espírito que está ao teu lado, conecta com o teu perispírito, vai impressionar em algumas áreas do teu corpo físico, principalmente conectando no cérebro, e essa conexão vai ocorrer a transmissão da informação. Mas existem algumas peculiaridades dessa mediunidade que ocorrem pela necessidade do trabalho, tá? Quando um médium espírita ele vai ter o processo de incorporação, normalmente este médium estará sentado em uma mesa. Por isso que muitas vezes se fala do espiritismo como mesa branca, mas não é assim, né? Antigamente se colocava um pano branco ali e tal, mas o fato é que existe uma mesa. E o médium, ele faz a sua manifestação sentado. Nesse processo em que o médium estará sentado, ele não necessita da utilização das suas pernas, movimentações que podem ocorrer com seu quadril, com seu tronco, porque ele vai estar mais ou menos parado. Então, essa característica ela é fundamental para entender o processo de uma reunião mediúnica no centro espírita. Então, por exemplo, um espírito de luz, ao passar uma informação, o médium se posiciona na mesa, sentado, e o espírito vai se conectar a ele e ele vai passar a informação através da palavra, igual eu estou falando aqui. Quando ocorre o processo de incorporação de um espírito, que a gente chama de quiumbá ou obsessor, ele vai ocorrer também com o médium sentado na mesa, e esse processo pode ocorrer até de uma forma mais intensa, mas no máximo o que vai acontecer é o médium manifestar através da sua fala ou gesticulações com o braço. Ele não vai ter grandes movimentações porque não há necessidade disso. O médium espírita, ele é treinado para segurar determinados acontecimentos. Por exemplo, se um espírito obsessor ele manifestar e quiser dar uma pancada na mesa, o médium é treinado para que isso não aconteça, porque ele sabe que todo o processo mediúnico ali, ele precisa ser travado. Então, quando um espírito é trazido para poder se conversar com ele, ele tem que ser doutrinado, mas a primeira doutrinação é a própria mediunidade do médium seguro de si. Então, quando você vê um espírito ali sofredor, obsessor, ele vai passar para o médium determinadas influências. E quando o médium percebe isso, ao invés dele absorver essa influência, por exemplo, dor, sofrimento, angústia, raiva, tristeza, ele, ao invés de absorver essa sensação, ele reconfigura essa sensação e devolve para o espírito em forma de harmonia. Então, o médium espírita, ele está treinado para isso, tá? Não utiliza-se elementos, o máximo é ter um pouco de água ali na mesa, porque se você está falando, recebendo uma informação,
essa informação, de repente seca a boca do médium e ele vai tomar um copo d'água para se sentir um pouco mais confortável. Na incorporação no centro, no terreiro de Umbanda, a característica é totalmente outra. Apesar da conexão estar ocorrendo nos mesmos moldes, as necessidades são diferentes. Muitas vezes, o médium ele vai ficar durante um bom tempo, até horas a fio, no transe mediúnico. E nesse processo, dentro do terreiro de Umbanda, há a necessidade de utilização de elementos, ou seja, o fumo, bebidas, folhas, ervas, defumação. Por quê? Porque a característica do processo mediúnico faz com que haja um desgaste físico intenso no processo de mediunidade no médium umbandista. Nesse processo, o médium ele utiliza todo o seu corpo. Então ele pode abaixar, ficar de joelhos, levantar, fazer movimentos grandes com suas pernas, com seus membros. Ele pode fazer reverências, ele pode andar pela área que está ocorrendo a gira, ele vai fazer atendimentos ou sentado ou em pé. Então há um desgaste energético muito grande, diferente de você estar sentado numa cadeira confortável e simplesmente falar, né? Então há realmente a necessidade do uso do elemento. E o que eu vejo de diferente nessa utilização é o desgaste do médium, tá? A espiritualidade, o médium umbandista, muitas vezes ele tá treinado para receber essas informações espirituais através da sua mediunidade. Mas assim, muitas vezes ele tende a não filtrar tanto, né? Então, para o médium umbandista, essa filtragem das mensagens, ela é um pouco menor, ao meu ver. Então, muitas vezes, o médium ele vai sentir os reflexos por exemplo, de um quiumbá entrando na sua energia, ânsias de vômito, tonteiras, mal-estar, e uma série de sensações que podem ser desagradáveis. E normalmente o médium umbandista ele espera que o seu guia espiritual, o que acontece? Você pega aquele quiumbá, ele recebe o quiumbá, médium de puxada, vamos colocar assim, ele recebe esse quiumbá, recebe todas as energias, esse quiumbá é encaminhado. Quando ele é encaminhado, ele recebe o guia espiritual dele para que haja uma drenagem e uma limpeza fluídica dele. Então, na verdade, o médium espírita, ele não há essa necessidade pelo treinamento que ele tem. E o umbandista, ele precisa mais do guia espiritual dele. Tá certo que as energias são um pouco diferentes. A Umbanda, ela trabalha com energias mais potentes. O espiritismo, até pela característica das suas reuniões, a energia é um pouco mais filtrada, ela já entra num centro espírita mais filtrada, talvez até filtrada por ter passado por um terreiro de Umbanda. Mas é importante que, se a gente tiver uma comunhão dessas informações, fazer com que um médium umbandista possa também ter a sua parcela e a sua cota de influência na manifestação, influência no sentido do seguinte, de não deixar que as coisas ruins possam ocorrer com ele, ter mais coerência no processo mediúnico. Isso seria muito bom com o estudo e a compreensão de como o Kardec colocou nessas questões da mediunidade, do Livro dos Médiuns, e a gente entender como é que funciona os processos mediúnicos no corpo físico.
Isso seria muito importante. Então, assim, eu estou fazendo uma reflexão porque eu conheço os dois lados e vejo que na parte mediúnica da Umbanda, apesar de ser mais intensa, ela poderia ser um pouco mais trabalhada, essa sintonia fina que tem com a espiritualidade. Isso seria de muita valia. Eu utilizo isso nas minhas incorporações e vejo a qualidade da incorporação e a qualidade do trabalho decorrente desse conhecimento agregado. Então fica a reflexão, meus irmãos, porque assim, quando é algo para somar, sempre é válido. Então, se não servisse para a Umbanda, a gente não faria, mas são informações que servem para que a gente compreenda que o médium de Umbanda, ele pode se aprimorar e não esperar só que a espiritualidade faça tudo por ele. Você tem a sua parcela de informação que você precisa trabalhar e treinar, né? Porque o treinamento mediúnico ele é muito importante. Não é o espírito, o teu guia, que te dá a 100% da informação, 100% do treinamento. É você com ele. Então você tendo a perceptividade, e porque você pode atrapalhar muito ou pode ajudar muito com esses conhecimentos. Fiquemos com Axé, fiquemos com Deus e Olorum, para que a gente possa pensar e refletir sobre as questões de Umbanda e Espiritismo. Axé.